Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da lição da Escola Sabatina. Que bom que você está aqui assistindo, estou de volta e a lição tem sido uma bênção. Nós estamos aprendendo cada vez mais nessa nova lição, falando sobre a parábola do rico e Lázaro. Uma parábola que é bem discutida no campo religioso, né? E que já traz essa pergunta na parte de domingo, né? Se você estudou a lição de domingo, que o título diz o seguinte: História real ou parábola? Será que o rico e Lázaro é uma história real? A resposta é não. Já traz uma resposta direta a respeito desse questionamento. E aqui na parte de terça traz o título Dois Grupos. E a parábola do rico e Lázaro apresenta dois grupos de pessoas. Um que usava as riquezas para si mesmo e outro que servia a Deus em sua pobreza. Os líderes da nação judaica reivindicavam serem filhos de Abraão e viverem como ele, chegando a crer no seio de Abraão. Mas não compartilhavam a generosa hospitalidade que ele praticava. Na parábola, o homem rico se dirigiu a Abraão como, entre aspas, pai, e Abraão se dirigiu ao rico como se fosse, entre aspas, filho. Lázaro representa os pobres sofredores que creem em Cristo. A história nos conta que Lázaro se alimentava das migalhas que caíam na mesa do homem rico, e até os cães lambiam as suas feridas. Apesar de impactante, sabemos que essa história não é real por várias razões. A Bíblia ensina que os mortos estão na sepultura, não no inferno. Os ímpios serão lançados no lago de fogo no fim dos tempos, após o dia do juízo, e não imediatamente após a morte. Pois bem, aqui na lição terça-feira já demonstra os dois grupos, né? Os que, como diz aqui na lição, um que usava as riquezas para si mesmo, a questão do rico, né? Com seu sentimento de avareza, e o outro que servia a Deus em sua pobreza, as pessoas humildes, né? E essa parábola nos traz lições, né? De que um praticava a avareza, o egoísmo, e o outro a humildade, servindo a Deus em sua pobreza. Aquela pessoa humilde que leva a palavra de Deus e que tem uma moradia bem simples, bem diferente dos que têm outras pessoas, né? Aquela tranquilidade, um carro bonito, um apartamento. O mendigo representa as pessoas humildes, né? Que pregam a palavra de Deus, que têm uma moradia bem simples. E aqui na lição, as Escrituras ensinam que os justos serão levados para o céu pelos anjos na volta de Cristo, e não para o seio de Abraão logo após a morte. A Bíblia proíbe a tentativa de comunicação dos vivos com os mortos, o que é óbvio. Um cristão não pode ter comunicação com os mortos, praticar o espiritismo. E, aliás, o espiritismo, ou espiritualismo moderno, surgiu na época de Ellen White, sabia? Foi, se não me engano, em 1844 ou 1848, na cidade de Hightsville, nos Estados Unidos, tinha uma casa e lá surgiu o espiritismo. Os fundadores foram duas irmãs, as irmãs Fox. Teve uma noite que o pessoal foi dormir e essas duas irmãs ouviram barulhos estranhos, objetos se movimentando. E elas viram. Daí tentavam comunicar
com os espíritos usando números. E cada batida era uma fala desse espírito. Daí elas colocavam números e letras para entender o que eles estavam dizendo. E Ellen White até profetizou que, naquele momento, estava surgindo o espiritismo ou espiritualismo moderno, em Hightsville, pelas irmãs Fox. Isso aconteceu nos Estados Unidos, a origem do espiritismo. E no cristianismo, tem pessoas que acreditam na imortalidade da alma. Ou seja, muitos usam a parábola do rico e do Lázaro para defender a tese da imortalidade da alma, que quem morre vai direto para o céu no seio de Abraão, sendo que não é assim. A Bíblia diz que os mortos estão na sepultura e não no inferno. E as Escrituras ensinam que os justos serão levados para o céu pelos anjos na volta de Cristo, né? Os vivos vão ir para o céu, os seus corpos vão ser transformados, né? Da corruptibilidade, depois da transformação, seu corpo vai ser incorruptível, né? E essa lição mostra cada vez mais a importância de nós estudarmos sobre a imortalidade, que é um assunto trimestral, e que mostra na lição de terça-feira esses dois grupos. Um, os avarentos, e o outro, os humildes. Que Deus abençoe e nos guarde. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um abraço e que Deus os abençoe.